E olha só, gente, fevereiro roxo é o mês de conscientização sobre lúpus e a fibromialgia. Para falar sobre esses temas, nós convidamos aí o médico reumatologista, o Dr. Leonardo Smith, e ele está aqui. E se você aí de casa está com dúvida, quer interagir com a gente, quer mandar sua pergunta aí também, é super fácil. Lá, 4599254747. Boa tarde, Leonardo. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado. Boa tarde mais uma vez. Obrigado pela participação. Leonardo, gostaria que você começasse explicando pra gente, sobre o lúpus que a gente fala tanto, e como ele se desenvolve também, porque quem tem sofre um pouquinho, Exatamente. Então, o lúpus é um tipo de doença que a gente chama de autoimune, ou seja, o próprio organismo da pessoa, o sistema imunológico dessa pessoa, ele fica desregulado por alguns motivos que alguns fatores a gente já conhece, outros também, o porquê que algumas pessoas desenvolvem, outras não. Ainda são fatores ainda de certa maneira desconhecidos, mas o sistema imunológico fica desregulado e começa a atacar as próprias células e tecidos dos órgãos desses pacientes. E o lúpus ele tem algumas características em relação a outras doenças autoimunes que ele pode afetar uma grande gama de órgãos diferentes, como os rins, coração, pulmões, a pele também é muito afetada. Inclusive, uma das recomendações que a gente faz é cuidar com a exposição solar, usar filtro solar, porque o lúpus ele tem muitas manifestações cutâneas de pele e essas manifestações são muito exacerbadas pela exposição ao sol. Então, é uma doença autoimune que tem uma gama diversa de sintomas, articulações também podem ser afetadas, uma gama diversa assim, de sintomas e sinais clínicos que os pacientes podem apresentar nessa doença. Mas assim, doutor, e quais que são os principais sintomas que as pessoas chegando no consultório vão falar, doutor, é assim se falam? É isso. São na pele mesmo, Na pele, principalmente. É importante lembrar que o lúpus é uma doença que afeta bem mais mulheres do que homens. Então, cerca de cada 10 pacientes com lúpus, 9, ou seja, 90%, são mulheres. Tem fatores hormonais envolvidos nesse surgimento dessa doença, por isso que as mulheres, nesse caso, são mais afetadas pelo lúpus. Então, isso já chama atenção. Outro sinal clínico muito importante é a sensibilidade pela luz do sol, como eu falei. Tem algumas manchas, que nem está aparecendo ali na tela, essa mancha na região malar do paciente, que parece até um desenho de uma borboleta. A gente chama isso nos livros, de Rache em borboleta. E isso é uma manifestação bem característica do lúpus eritematoso sistêmico. E o lúpus tem uma forma que é sistêmica, que é nós reumatologistas que tratamos, que pega não só a pele, mas também outros órgãos, pode fazer dor e inchaço nas articulações também, manifestações renais, neurológicas, são manifestações graves, que pegam esses órgãos que a gente chama de nobres, mas tem uma forma que pega só na pele, que é o lúpus cutâneo. Muitas vezes o paciente vai apresentar só as manchas de pele, e não ter manifestações sistêmicas, que a gente fala, em outros órgãos. Então a gente pode falar, doutor, que existem vários tipos de lúpus? Exatamente. Didaticamente, a gente separa em lúpus cutâneo e lúpus sistêmico. E dentro do próprio dessas classificações também existem formas separadas. Nos livros a gente vê isso. Nós médicos que estudamos, tem formas diferentes do lúpus cutâneo e também tem manifestações diversas do lúpus sistêmico. É uma doença que tem tratamento, hoje em dia temos tratamentos até avançados para isso, mas é uma doença que a gente sempre fica sempre em alerta, porque tem manifestações potencialmente graves, que podem afetar não só a pele, mas os órgãos vitais do corpo humano, como os rins, coração, pulmão. Então a gente sempre fica alerta com esse tipo de doença, e geralmente é uma doença que vai afetar indivíduos jovens, mulheres principalmente jovens. Doutor, e como que é realizado esse diagnóstico? Como que ele ocorre? Então, além dos sintomas, sinais clínicos que a gente observa durante a consulta médica, durante o exame físico que fazemos no consultório, tem alguns exames laboratoriais que também são muito importantes, que a gente chama de anticorpos. Nós conseguimos dosar esses exames por meio de exames laboratoriais, e um dos exames fundamentais é o exame chamado FAN, é um anticorpo, fator antinuclear. Esse anticorpo ele é muito frequente, praticamente todos os pacientes que têm lúpus vão ter esse exame positivo. Só que o contrário não é verdade, porque ele é um exame muito sensível, mas ele não é específico. O que quer dizer isso?
tem pessoas que podem ter esse exame positivo sem ser lúpus, até mesmo indivíduos saudáveis. Então é importante não se assustar se em algum momento a pessoa apresentar esse exame do FAM positivo, mas sempre procurar uma opinião do especialista para saber se aquilo tem a ver ou não com lúpus ou com alguma outra doença reumática. E a partir do diagnóstico, doutor, como que é realizado esse tratamento? Como que ele é feito? Então, o tratamento, basicamente, a gente procura controlar esse sistema imunológico que está desregulado. Então, a gente usa imunomoduladores ou imunossupressores, que é o nome da classe desses medicamentos que a gente chama. Então, a gente quer deixar esse sistema imunológico que está desregulado, está hiperfuncional, e de forma desregulada, deixar ele mais quieto, mais dentro de uma normalidade. Então, são doenças crônicas que a gente não diz que tem cura, mas a gente chama de remissão. A gente quer estabilizar a doença para que ela entre nessa chamada remissão, para que a pessoa consiga conviver com essa doença de uma forma praticamente normal, utilizando mínimas doses possíveis, desde que se alcance essa chamada remissão. Então a gente usa esses imunossupressores para controlar. E também, obviamente, no caso da pele, usar filtro solar, fatores assim pelo menos 30 ou fatores de proteção solar maiores, para proteger a pele da exposição à radiação solar. E assim, tem que ter alguns cuidados especiais durante esse tratamento, alguma coisa que não pode fazer ou que tem que ter um cuidado especial ali? Principalmente evitar a exposição solar, como a gente já abordou. Então, se a pessoa tem que ir em algum local que vai numa praia, algum local assim que ela não tem como evitar, usar o protetor solar, usar meios físicos também de proteção solar, como chapéus, bonés, enfim. Ter uma dieta, alimentação saudável também, não existe uma restrição alimentar, mas evitar excesso de gordura, excesso de sal, principalmente para pacientes que têm essas manifestações desses órgãos nobres pelo lúpus, como o rim. Então é importante evitar algumas coisas ali que podem alterar a saúde de uma forma geral, bebida alcoólica, dependendo dos medicamentos que precisam ser usados. Então, esses são os cuidados principais que a gente sempre pede. Vacinação também é algo muito importante. A gente sempre lembra, porque como é uma doença que acaba alterando o sistema imunológico, causando uma desregulação do sistema imunológico, uma imunossupressão natural pela própria doença, então é importante manter sempre o calendário vacinal atualizado. Tem vacinas que são indicadas, outras têm que ser evitadas, dependendo do medicamento que está sendo usado. Então, sempre procurar consultar o reumatologista para saber exatamente quais vacinas são importantes fazer. A gente sempre recomenda isso nos pacientes com lúpus. Doutor, e já a fibromialgia, como ocorre o desenvolvimento? Como ela acontece? Então, essa já é uma doença completamente diferente, porque ela não é autoimune. Apesar de que uma semelhança com o lúpus é que ela afeta mais mulheres também mais ou menos nessa proporção. De cada 10 pessoas, 9 são mulheres e 1 seria um homem, só 90% são mulheres. Não é uma doença autoimune, mas é uma doença onde a paciente sente um aumento da sensibilidade pela dor. Então, o que a gente vê principalmente na fibromialgia é dor pelo corpo inteiro, uma dor difusa, que a gente fala. E ao contrário do lúpus e das outras doenças autoimunes, os exames que a gente solicita, normalmente eles vão vir inalterados. Então, não existe um exame de laboratório que a gente consiga identificar para dizer que a pessoa tem fibromialgia. É um diagnóstico clínico, por meio da consulta médica, da conversa que a gente tem com o paciente e dessa queixa, que existem vários sintomas também, mas o que predomina é dor difusa no corpo. Geralmente são mulheres na faixa etária entre os 30, 55, 60 anos. E o predomínio é dor difusa, mas temos outros sintomas que também são muito frequentes, como alteração de sono. A pessoa já tem a sensação de acordar cansada, a gente chama de sono não reparador. Então já acorda cansada, parece que está mais cansado que quando foi dormir. Então isso são sintomas também que os pacientes relatam. Às vezes estresse, ansiedade, pode vir junto com a fibromialgia também. Sintomas também em trato gastrointestinal, como intestino irritável, que a gente fala, enxaqueca, enfim, é como se fosse uma síndrome, que é uma gama de sintomas também, porém não existe uma presença de exames laboratoriais alterados ou alteração em exames de imagem nessa doença chamada fibromialgia. É uma doença benigna nesse sentido, porque ela não vai causar um risco maior, ao contrário do lúpus, que é uma doença que a gente sempre fica em alerta, mas a fibromialgia tem esse caráter mais benigno, apesar de que ela atrapalha bastante a qualidade de vida desses pacientes.
Doutor, então assim, para ser feito o diagnóstico, é mais na conversa mesmo, tipo assim, você sentindo que o paciente está falando ali, porque não é através do exame de sangue ou de laboratório que vai descobrir da fibromialgia, porque a gente vê bastante campanhas também falando sobre isso. Então um dos maiores assim, sintomas são as dores pelo corpo todo, né? Exatamente, as dores, é importante lembrar que o diagnóstico é clínico, a gente pede exames muitas vezes para descartar outras hipóteses também, isso é importante, né? O fato dos exames estarem normais é um bom sinal, e é um sinal que a gente consegue, são sinais que a gente consegue descartar outras doenças que muitas vezes são muito parecidas, né, do ponto de vista sintomático. E na fibromialgia, o tratamento que a gente faz, além de alguns medicamentos que a gente utiliza justamente para regularizar o sono, para diminuir essa hipersensibilidade à dor, esse aumento de sensibilidade pela dor, é importante também fundamental a atividade física para esses pacientes, atividade física aeróbica principalmente, porque isso faz com que o corpo libere algumas substâncias que a gente chama de endorfinas, que ajudam também na dor, a redução da dor, são substâncias naturais que o próprio corpo produz, reduzindo a dor e melhorando também a qualidade de sono. Então, o tratamento a gente diz que é multifatorial, é medicamento, atividade física, muitas vezes o paciente precisa também fazer um acompanhamento com outras especialidades, como a psiquiatria, psicologia, outras áreas também são importantes aí para a melhoria desses sintomas aí, no caso da fibromialgia. O senhor falou sobre o lúpus e a fibromialgia, que ataca jovens também, jovens pode, porque antigamente quando se falava em reumatismo, reumatologista falava, não, é coisa de velho, tá velho e tal, mas isso vem mudando também, né, doutor? Por isso que é importante fazer esse acompanhamento. E dor, gente, dor nunca é normal, falar, não, isso é normal, é comum, não é não, tem que ficar atento a isso também. Exatamente, a dor não é normal sentir dor, sabe? Então, realmente, tem pacientes, tem doenças, que são de pacientes realmente jovens, né? O lúpus é um exemplo disso, né? Muitas vezes até naquela idade de jovem, adolescência ali, pode surgir essa doença. É muito comum surgir na adolescência, no adulto jovem, no caso do lúpus, né? E a fibromialgia também é uma doença que afeta jovens, né? Às vezes de meia idade também, pessoas de meia idade. É incomum a gente ver no indivíduo muito idoso o surgimento de fibromialgia, né? O lúpus também é incomum. Então são doenças diferentes. Lógico que a gente tem aquelas doenças reumatológicas que afetam mais os idosos, né? Como a osteoartrite, ela vai aumentando a prevalência depois de 50 anos, a osteoporose também, depois dos 50, mas existem essas doenças aí que merecem atenção e, como se falou, sentir dor não é normal, então a gente precisa investigar para saber o que está acontecendo com esse paciente. Não, até para você fazer o tratamento, né? Se cuidar também, como o doutor falou, é importante, porque às vezes não é os exames que vão mostrar a doença ali, é os sintomas, é o que você vai passar para o médico. Então, por isso que é importante fazer essas visitas sim, né? O reumatologista entender que não é comum. Doutor, obrigado por ter vindo nos visitar novamente aqui no nosso Ver Mais e bom retorno aí para Toledo. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Sempre e eu vou deixar também o Instagram do doutor ali, ó, Reumatologia, né, Toledo. Depende se você está em dúvida, você está sentindo dores, alguma coisa estranha, pode conversar com ele também lá, ele dá algumas dicas de cuidados, de cursos, às vezes ele faz umas lives também, chama o pessoal que está ali seguindo ele também para dar umas dicas bem interessantes e cuidados também, né, para a gente ter saúde. Gratidão, obrigado. Obrigado, Mauro.